A paz do Senhor, os irmãos, amém? Chegamos aí a mais uma escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos estar orando, a gente está dando início à nossa escola bíblica, amém? Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais um motivo que nós temos de estar aqui para engrandecer e glorificar o Teu nome. Tome esse momento da escola bíblica em Tuas mãos, Senhor, cada um dos irmãos que estará tendo acesso a esse vídeo, que possa ser extremamente abençoador para todos nós. Fale conosco, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então hoje, conforme eu havia dito na semana passada, a gente vai dar início ao estudo de uma nova carta, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Estou aqui com a revista, né? Os irmãos aí vão poder... deixa eu postar aqui, Max Lucado, que é o autor dessa revista. Então a gente vai estar trabalhando com essa revista, amém? Assim como nós também trabalhamos quando nós estudamos a outra carta, também com uma revista, né? Eu gostaria que cada irmão tivesse acesso a essa revista, que cada um tivesse uma revista dessa, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Então, a estratégia que eu vou utilizar para essa revista vai ser mais ou menos igual a outra. O que é? Eu vou ler a revista toda, vou me basear por ela e também vou fazer um estudo dirigido, versículo por versículo, fazendo a leitura ponto a ponto e parando para fazer algumas reflexões, assim como nós tivemos, a gente está vendo trabalhando dessa forma. Eu acho que essa é uma maneira que a gente tem de trabalhar que faz com que a gente estude a carta de uma maneira mais abrangente, né? Não fique preso somente ao que o autor da revista está falando, embora o que ele fale seja de bastante proveito. Mas a gente tenta dar um passo à frente também. Então eu vou me basear na revista e a gente vai fazer uma leitura, versículo a versículo, ali, batendo ponto a ponto da carta. Beleza? Essa carta é uma carta curta, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, que tem 4 pontos, né? Então você tem Filipenses 1, 2, 3 e 4, é uma carta pequena, é uma carta que logo de cara ali no primeiro versículo, ela tem uma coisa que é incomum, que é o fato do apóstolo Paulo dar o título da carta tanto a ele, quanto a autoria, no caso, né? Tanto a ele quanto a Timóteo. Na verdade, o que acontece ali é que o apóstolo Paulo ele dita, enquanto Timóteo escreve. Então, assim, quando essa carta chegou até os Filipenses, ela chegou com a letra de Paulo, ou de Timóteo. Mas as ideias que estavam colocadas ali saíram da cabeça de Paulo. Então, a gente vai ler esse versículo depois. Hoje, eu queria trabalhar com os irmãos algumas coisas importantes acerca dessa carta, né? Algumas curiosidades acerca dessa carta. Por exemplo, Filipos, né? A cidade chamada Filipos da Macedônia, ela fica na região norte da Grécia. E também ela ficou conhecida como uma cidade de entreposto, porque ela é caminho para quem vem do Oriente para a Europa. Então, tudo indica que o Evangelho ele sai de Jerusalém, ele vem se alastrando por toda a região da Judéia, ele entra, nessa região da Macedônia, e para poder chegar na Europa, ele tem que passar por essa região, por essa cidade chamada Filipos. O apóstolo Paulo ele visitou essa cidade, esse registro ele está lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo ele sente o desejo de coração de visitar a Ásia, mas ele é impedido pelo Espírito de visitar a Ásia. Então ele tem uma visão em que um homem vestido com características dos homens que se vestiam da Macedônia se apresenta para ele e pede socorro para a Macedônia. Então ele é levado pelo Espírito a ir até essa região
e abrir uma igreja lá. Então, o livro de Atos, depois se os irmãos quiserem, eu coloco lá na descrição, no YouTube, eu coloco na descrição qual é o texto, né, onde que está escrito que o apóstolo Paulo ele visitou essa região. Então o apóstolo Paulo ele visita essa região, ele abre uma igreja lá. Essa cidade é uma cidade que para mim, eu falei na semana passada e repito, né, essa carta é uma carta que para mim ela tem um valor que vai além do valor. Claro que o valor espiritual ele é o mais importante, mas ela tem algumas curiosidades muito importantes também historicamente. Por exemplo, essa cidade, Filipos, ela tinha um outro nome. Eu também vou colocar lá na descrição, porque agora eu não estou lembrando. É um nome grego, então eu vou colocar o nome na descrição anterior dessa cidade, mas ela foi renomeada para homenagear um homem chamado Filipe II, que ele era o rei da região da Macedônia. Você não conhece, você provavelmente vai falar assim, pô, mas quem foi Filipe II? Nunca ouvi falar em Filipe II, realmente. Mas a gente já ouviu falar no filho dele. Ele é pai de um homem chamado Alexandre Magno, ou conhecido como Alexandre o Grande. Né? Foi o grande, né, imperador, na verdade, o pai dele. Constrói um exército muito forte, muito competente, né, o exército grego, o Império Grego, e aí ele, aos 20 anos, ele herda esse reino do seu pai é assassinado, e aos 20 anos Alexandre Magno assume esse reinado e essa cidade recebe esse nome para homenagear o pai dele. Alexandre ele foi criado, né, longe do pai, porque naquela o rei, um império, né, teve algum filósofo, alguém que fala o seguinte: para o império viver em paz, ele tem que conquistar tudo que está em volta dele. Enquanto ele não conquistar tudo que está em sua volta, ele não tem paz. Então os reinados, né, os impérios, eles viviam em guerra. E os reis, eles iam para as guerras. Então Alexandre não foi criado diretamente, educado, né, diretamente pelo seu pai. O pai dele delegou a educação dele para uma pessoa, que também era muito comum. Né? Os reis, eles dedicavam, eles escolhiam uma pessoa para educar os seus filhos. E Alexandre então foi educado até os 16 anos por um filósofo chamado Aristóteles. Então esse grande filósofo, né, todo mundo já ouviu falar em Aristóteles, ele educa Alexandre até os 16 anos e aos 20 ele assume esse império. E aí essa cidade ganha esse nome, Filipos da Macedônia, para poder homenagear o seu pai. Então é uma cidade que tem uma história, né, bem interessante. Essa carta também ela tem algo interessante. Ela é a primeira carta em que o apóstolo Paulo escreve sem chamar a atenção para algo errado que estava acontecendo nessa cidade. Mas ele escreve essa carta com o objetivo de exortar, de chamar a atenção para aquilo que poderia acontecer. Ou seja, ele quer antever algo que poderia acontecer com eles, então ele escreve essa carta como um alerta. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo aqui agora, né? Vivendo um momento de pandemia e vivendo um momento de readequação de várias coisas, de vários conceitos. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora, uma escola bíblica sendo transmitida pelo YouTube, cultos online, as pessoas não, em sua maioria, hoje, nesse dia que eu estou gravando no domingo, então hoje você já tem várias igrejas fazendo culto presencial, tá? Mas nem todas estão fazendo, nós somos esse caso. Então você vê uma readequação na realidade de vida nossa. Né? Então, por vezes, a gente vai ver a realidade se impondo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não concorde, mas ela se impõe. E a gente tem que se adequar porque a gente está nesse mundo, embora o mundo jaz no maligno, a gente não faz parte dele, mas nós somos atingidos pelo que acontece nele, exatamente por estar aqui ainda. Então, essa readequação ela é natural, ela vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque uma carta, por que eu estava fazendo essa reflexão nesses dias? Essa modalidade, que é a modalidade EAD, nunca diz respeito à educação,
ela sempre foi muito criticada e sofreu até certo ponto um preconceito, né? Então, quem fazia faculdade online, faculdade à distância, ou o ensino médio à distância, ou o ensino fundamental ou supletivo à distância, qualquer curso que fosse à distância, sempre era visto com um olhar de preconceito, porque a imagem que a gente tinha era de que essa pessoa não tinha um nível de conhecimento, acesso ao nível de conhecimento igual ao que o cara que está lá presencial na faculdade, na escola, no curso técnico tem, porque ele está lá todo dia e esse cara ele estuda a hora que ele quer, um horário mais flexível. A gente sempre teve esse tipo de preconceito, ou uns momentos mais velado e outros pontos bem fortes. A realidade se impôs. Então hoje você vê as escolas sendo obrigadas a transmitir a aula, mesmo que não queira, mas o professor ele teve que se adequar a essa realidade, os estudantes tiveram que se readequar a essa realidade e nós, como igreja, tivemos que nos adequar a essa realidade também. Então, por vezes, a gente vai ver a realidade se impondo. Outra modalidade que a gente vê é o trabalho em home office, né? Então, alguns setores das empresas tiveram que se readequar e vão ficar. E quando tudo voltar ao normal, a tendência é de que alguns profissionais continuem trabalhando em home office porque é mais econômico para a empresa. Então, a empresa não precisa gastar dinheiro com o transporte desse funcionário, não precisa gastar dinheiro com refeição na rua. Então, para ela, passa a ser muito mais econômico ter um cara trabalhando em casa, já que é possível fazer isso, do que tendo que se deslocar pela cidade, trabalho em casa, casa trabalho. Então, essa é uma realidade que se impõe. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, ele inaugurou essa modalidade EAD. Quer você queira acreditar nisso ou não. Porque as cartas de Paulo, elas têm um caráter didático, um caráter pedagógico. Então, Paulo, talvez ele tenha sido o primeiro a inaugurar uma modalidade de ensino à distância através das suas cartas. Então, as cartas paulinas, elas têm um caráter pedagógico e didático. Por isso, então, eu digo que Paulo, ele inaugurou essa era do ensino à distância. Né? Então, hoje a gente está aqui falando online, o apóstolo Paulo falava através de cartas, né? Cartas que ele usava, o método que ele utilizava, o caminho, o material que ele tinha à disposição para se comunicar com as igrejas e levar um ensino para eles, daquilo que é correto. Então, querido, o que eu quero dizer com isso é que Deus ele se utiliza das mais diversas ferramentas possíveis e imagináveis para fazer com que a palavra chegue até você. Então, talvez você esteja em casa pensando assim, puxa vida, né? A igreja do pastor fulaninho lá, que é famosa, voltou a ter culto presencial e a nossa igreja ainda não voltou. E talvez você esteja pensando que talvez Deus não esteja falando com você através dessa modalidade AD. Se você está pensando nisso, né, eu peço que você reveja o seu pensamento, porque essa modalidade ela não é definitiva, ou seja, nós não vamos permanecer nesse tipo de culto para sempre, ou seja, a gente vai se ver, a gente vai se encontrar, a gente vai, né, estar no culto presencial, mas eu penso que essa modalidade online ela não é de agora. Tá? Ela nasceu lá atrás com o apóstolo Paulo escrevendo essas cartas. Então eu queria usar esse espaço hoje para explicar, primeiro para explicar algumas curiosidades acerca dessa carta e acerca da história dessa cidade, a cidade de Filipos da Macedônia. A importância que ela tinha dentro do Império Macedônico, né, Império Grego, e o porquê que ela recebeu esse nome. Né? Por que essa cidade recebe esse nome? Por causa o rei, né? o rei Filipe II, que era pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi educado por um filósofo muito famoso chamado Aristóteles. Então essa cidade ela tem um peso de história diferente talvez de algumas outras cidades que a gente vê, né, ao longo da história bíblica. Além disso, o evangelho, para chegar à Europa, para chegar ao Ocidente, ou seja, para chegar até nós, ele obrigatoriamente tinha que passar por essa cidade, porque essa cidade era uma cidade que ela era caminho
entre a Ásia e o Ocidente. Então a Europa, né, ela é quase que uma cidade de divisão, né, entre o Oriente e o Ocidente. Então o Evangelho tinha que passar por ela para poder chegar até nós no Ocidente. Então essa cidade é uma cidade importante. Então essa carta ela tem um pano de fundo histórico muito importante. E segundo, porque eu queria deixar bem específico, né, que a modalidade EAD, embora ela seja muito criticada, né, EAD quer dizer ensino à distância. Embora ela seja muito criticada, algumas pessoas veem com muito preconceito, mas é uma realidade que ela se impõe em determinado momento. Né? O apóstolo Paulo estava preso, e na maioria das vezes que ele escreveu suas cartas, ele não podia ir até as igrejas. Então ele tinha que dar um jeito de escrever, de se comunicar. A forma como ele tinha para se comunicar era através de cartas, então ele ensinava através das cartas. Isso nada mais é do que um ensino à distância. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje, um ensino à distância. Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha, estou gravando esse vídeo porque a tecnologia me permitiu fazer isso. A tecnologia que o apóstolo Paulo tinha à mão naquele momento era escrever uma carta. A tecnologia que nós temos avançou, a tecnologia até o nosso tempo avançou e hoje eu posso gravar um vídeo e postar no YouTube, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue acessar. Então, são as técnicas e tecnologia que vão ditar as ferramentas que a gente tem à disposição para utilizar. Então é uma realidade que se impõe, irmão, não tem jeito. Existem aspectos da realidade que eles vão se impor, quer a gente queira ou não, quer a gente concorde ou não. O seu filho vai estar estudando hoje, que estão no ensino médio, ensino fundamental, estão estudando. Aqueles que estão tendo acesso a esse tipo de ferramenta estão estudando à distância. Eu estou estudando à distância. Então não tem jeito. Amém, querido? Então hoje, a semana que vem, a gente vai começar a explorar a revista e a carta propriamente dita. Hoje eu queria só dar um apanhado geral aí acerca dessa carta e acerca da história dessa cidade e mostrar também que a modalidade de ensino à distância ela não nasceu ontem, ela não nasceu hoje, não foi... O pai dela está na Bíblia, né? O apóstolo Paulo, ele inaugura esse tipo de ensino à distância. Amém, querido? Então, fica com Deus, um bom domingo, mais tarde a gente se vê no culto e estamos juntos. Amém, querido? Em breve estaremos aí juntos, não aqui através dessa modalidade, mas no culto, na igreja. Amém, querido? Fica com Deus, um bom domingo, uma semana abençoada, de vitória para todos nós, em nome de Jesus. Amém?